A inexistência da verdade, ou a impossibilidade de conhecê-la, é, para a academia de hoje, um reconforto. Veremos adiante quais são as razões mais profundas dessa estranha satisfação. Por enquanto, vamos deixar essas criaturas de lado e colocar por nossa conta a questão da verdade. Como não sabemos ainda se a verdade existe, nem o que ela afirma, temos que apelar a uma definição formal provisória, que possibilite dar início à investigação sem nada prejudicar o seu desenlace. Essa definição provisória, para atender a esse requisito, tem que expressar o mero significado intencional do termo, tal como acontece na boca daqueles que negam a existência de qualquer verdade. De vez que, para negar a existência de algo, é preciso compreender o significado do termo que ela designa. Digo, pois, que é verdade, aquela verdade que ainda não sabemos se existe ou não, aquela verdade cuja existência e consistência serão objeto da nossa investigação, como foram de tantas investigações que nos precederam, é o fundamento cognitivo permanente e universal da validade dos juízos. Se dissermos, por exemplo, que o único fundamento da validade dos nossos juízos é a utilidade, negamos a existência de um fundamento cognitivo, ou seja, negamos a existência da verdade mediante a negação de um dos elementos que compõem a sua definição. O mesmo acontece se dissermos que todos os juízos válidos têm fundamento na fé. Se afirmarmos, porém, que não há juízos válidos de espécie alguma, então negamos a existência de qualquer fundamento, cognitivo ou não. Se afirmamos que os juízos só são válidos para determinado tempo e lugar, negamos que o fundamento seja permanente. Se afirmamos que os juízos só são válidos subjetivamente para aquele que os profere, negamos que o fundamento seja universal. Se dissermos que o fundamento da validade dos juízos é apenas lógico-formal, sem qualquer alcance sobre os objetos mais reais mencionados no juízo, negamos que esse fundamento tenha significado cognitivo. Todas essas negações da verdade pressupõem a definição da verdade como fundamento cognitivo permanente e universal da validade dos juízos. Então, a premissa sobre verdade já impossibilita o juízo de que ela não existe, não é? O conceito. Do mesmo modo, se dissermos que existe a verdade, que ela é conhecível, que com base nela podemos construir um conjunto de conhecimentos válidos, nada teremos acrescentado ou retirado dessa definição, mas teremos apenas afirmado que o objeto nela definido existe. Nossa definição provisória, sendo, portanto, compatível com as duas correntes de opinião maximamente opostas que disputam em torno da questão, é um terreno superior e neutro, desde o qual a investigação pode ser iniciada sem preconceitos e com toda a honestidade e rigor.